Olá! Sabe aquela sensação de inchaço, de estresse, que parece que grudou na gente e não sai mais? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que esses dois problemas andam, na verdade, de mãos dadas. Vamos descobrir a conexão secreta entre eles e ver algumas formas bem práticas e naturais de finalmente encontrar um alívio. Essas duas perguntas, elas são o centro de tudo, né? Muita gente fica nessa luta tentando apagar um incêndio aqui e outro ali e parece que nada funciona de verdade. Mas e se a grande sacada for tratar essas duas coisas não como problemas separados, mas como um problema só? Essa frase é tão, mas tão comum, e ela resume um desconforto que, vamos combinar, vai muito além da aparência. É um sinal que o nosso corpo está mandando. Se essa sensação é familiar, fica por aqui, porque agora a gente vai entender a raiz disso tudo. Ok, vamos lá. Essa sensação de estar sempre em alerta, sabe? Com os nervos à flor da pele, esperando a próxima bomba estourar, isso tem nome. É o nosso corpo operando no que a gente pode chamar de modo perigo. E o maestro dessa orquestra toda é um hormônio chamado cortisol. Pensa no cortisol como se fosse o alarme de incêndio do corpo. Super útil para uma emergência real, né? Mas imagine esse alarme tocando sem parar, o dia inteiro. É um desgaste absurdo. E é exatamente isso que o cortisol alto faz. Ele convence o seu corpo de que o perigo nunca acaba. Então, o primeiro passo lógico é esse, aprender a desligar o alarme. Vamos ver agora algumas ações bem diretas, bem simples, para ajudar o corpo a sair desse modo perigo e finalmente entrar no modo segurança. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas o poder disso aqui é gigante. O segredo? A expiração. Ela ser mais longa que a inspiração manda uma mensagem direta para o nosso cérebro dizendo: "Ei, pode relaxar, tá tudo bem." Alguns minutinhos disso já fazem uma diferença enorme. Parece até bobo de tão fácil, né? Mas a ciência por trás é muito forte. A luz do sol, pela manhã, logo cedo, ajuda a acertar os ponteiros do nosso relógio biológico. Isso faz com que o cortisol, que é para estar alto de manhã, caia naturalmente à noite. E é isso que prepara o corpo para descansar e se recuperar de verdade. Para quem já acorda com aquela tensão no corpo, essa dica aqui é ouro. Picos de açúcar no sangue são um baita estresse para o organismo. Começar o dia com proteína ajuda a estabilizar tudo isso, evitando que o cortisol dispare logo de cara. E para fechar o dia com chave de ouro, 3 hábitos que sinalizam para o corpo que a guerra acabou e é hora de relaxar. Um banho mais quentinho, um suplemento como magnésio-glicina ou, o mais difícil para muitos, largar as telas um pouco antes de deitar. Tudo isso ajuda a baixar o cortisol à noite e a ter um sono que realmente repara. Beleza, agora a gente vai para a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Muitas vezes, aquele inchaço que não vai embora de jeito nenhum vem de um lugar que a gente nem imagina, o intestino inflamado. É uma causa que fica ali escondidinha. E olha só que interessante essa lista de gatilhos. A gente vê de novo estresse, ansiedade, noites ruins, ou seja, os mesmos fatores que disparam o cortisol. E claro, os suspeitos de sempre estão aí também. Açúcar, comida processada, café demais. Fica cada vez mais claro que está tudo amarrado. A sugestão aqui é um teste, um experimento de 7 dias. A ideia não é uma dieta maluca para sempre. É só dar um tempo desses itens e observar, sabe? Ser um detetive do próprio corpo. Para muita gente, essa pausa já traz um alívio quase imediato no inchaço, nos gases, na retenção de líquido. Importante, isso aqui não é uma fórmula mágica de detox, tá? A questão é que colocar um pouco de limão na água de manhã pode dar um empurrãozinho extra na digestão, ajuda na produção da bile e no ritmo do intestino. É um ajuste fino. E aqui tem um ponto fundamental, o tipo de fibra. Não é só sobre comer mais salada. Fibras que a gente chama de funcionais, como as da chia e da linhaça, têm uma missão específica, regular o trânsito intestinal. É isso que, na prática, ajuda a diminuir o inchaço. Antes de sair correndo para a farmácia, a sugestão é testar as fontes naturais. Alimentos como iogurte natural e kefir dão comida de qualidade para as bactérias boas do intestino. E essas bactérias não só reduzem a inflamação ali no local, como também, pasmem, ajudam a diminuir o cortisol no corpo todo. Essa dica é um retrato do nosso estilo de vida, né? Ficar muito tempo na mesma posição, principalmente sentado, literalmente prende os gases e prejudica a circulação na barriga. Uma pausa de 2 minutinhos a cada hora para dar uma esticada já quebra esse ciclo. Muito bem, a gente falou de estresse, falou do intestino e agora chegamos no ponto central, o momento em que tudo se conecta. Presta atenção, porque é aqui que a gente entende por que tratar só um lado do problema quase nunca funciona.
E tá aí, a frase que resume tudo. Não é uma coisa causando a outra e ponto final. É um ciclo. Um alimenta o outro. O estresse inflama o intestino e o intestino inflamado manda sinais de perigo para o cérebro, o que aumenta ainda mais o estresse. É um ciclo vicioso. Essa seta de mão dupla é a imagem mais importante de todas. Ela mostra que não adianta tentar consertar um sem olhar para o outro. A abordagem precisa ser junta, sabe? Atacando os dois lados do problema ao mesmo tempo. E a melhor parte é que a gente não precisa fazer o dobro de esforço para isso. Agora vamos ver uma lista de ações que tem um efeito duplo. Elas são como uma única pedra que acerta dois alvos, diminuem o estresse e melhoram a saúde do intestino, tudo de uma vez. E aqui está o nosso kit de ferramentas. Olha que genial! Cada uma daquelas ações que a gente viu ataca os dois problemas. A respiração acalma a mente e, ao mesmo tempo, melhora a digestão. Dormir bem regula o cortisol e repara o intestino. Cada pequena atitude dessas é um golpe duplo nesse ciclo de estresse e inflamação. E para a gente fechar, fica essa pergunta. Ninguém precisa mudar a vida inteira do dia para a noite. Mas olhando para tudo isso, qual seria o primeiro passinho, o mais simples, que uma pessoa poderia dar para começar a desligar o alarme e ativar o modo segurança no corpo? A jornada sempre começa com uma única decisão.